Convido a você a abrir a palavra de Deus em Ruth, aproveitar que você já está de pé. Ruth, capítulo 1. Nós iremos iniciar uma nova série de mensagens aqui na Central, Vivendo o Extraordinário de Deus. Você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? E para tratar desse tema, eu escolhi a história dessas duas mulheres, e eu quero ler com você a partir do verso 1 do capítulo 1. Na minha tradução diz assim: Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar, em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque, e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quileon. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com 2 filhos. Eles se casaram com 2 mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quileon também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra e nós cremos que ela é viva, ela é instrumento do Teu Espírito para falar aos nossos corações. Eu convido, assim como a Tua presença está neste lugar, que nesse momento os nossos corações venham estar abertos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Não porque sou eu falando, mas porque o Senhor deseja falar aos corações dos Teus filhos. Não aquilo que nós queremos ou achamos que precisamos ouvir, mas aquilo que Teu Espírito quer ministrar essa noite. Assim eu te peço a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Talvez você está se perguntando, mas missionária, na história que você falou, não tem nada de extraordinário. Você só falou de coisas negativas. Mas quando a gente pensa no extraordinário de Deus, e de fato nós queremos viver o extraordinário de Deus. Nós não acordamos e olhamos no espelho e, hoje eu quero ir para o deserto. Hoje eu quero passar por essa luta. Mas nós estamos vivendo no mundo e as lutas chegam à nossa porta. As dificuldades aparecem na nossa vida. E eu quero falar de 2 mulheres nessa noite. O texto começa falando sobre um período caótico em Israel. Primeiro, fala que no tempo de Juízes, o tempo de Juízes foi um tempo de esfriamento espiritual em Israel. O tempo em Juízes foi um tempo em que Israel, por muitas vezes, abandonou a sua fé e começou a adorar outros deuses. Nesse tempo, o castigo de Deus vem sobre Belém de Judá. Belém de Judá significa a casa do pão. O significado é pão, porém falta pão em Judá. O povo, então, começa a ficar desesperado. Talvez você tenha promessas do Senhor, mas tudo que você está vivendo hoje é desfavorável. Talvez você está vivendo um tempo que você olha e não consegue mais ter esperança no Senhor. Ruth, a família de Noemi, o seu esposo como chefe da casa, então ele toma uma decisão. Sabe, porque às vezes quando nós estamos diante das lutas, nós temos que tomar decisões. A gente precisa mesmo, Noemi e Ruth. E aí Noemi, coitada, ela então vai para Moabe, em obediência à decisão do seu esposo. E aí, para a coisa piorar, vem a segunda luta de Noemi. Além de viver estrangeira, numa terra que não era sua, agora ela estava viúva, o seu marido morreu. Tem aquele ditado, né? Tudo que pode, o negócio não pode ficar pior, piorou. E agora, além de estrangeira, ela tem 2 filhos e o seu esposo morreu. Na cultura antiga, não era natural uma mulher sair para trabalhar como os dias de hoje. Quem trazia provisão para sua casa era o homem, era o provedor. Noemi estava sem o seu provedor.
Mas segundo a lei de Israel, quando a mulher perdia o marido, os filhos tomavam conta da esposa ou um parente próximo. Então, fica tranquilo, Noemi, você ainda tem 2 filhos. Se passa 10 anos, esses meninos se casam. Nossa, Noemi, agora você tem 2 noras. Os filhos de Noemi morrem. Agora eu estou falando de uma mulher que está estrangeira, sem o marido e sem os 2 filhos. Você consegue imaginar a vida de Noemi nesse momento? Você consegue imaginar o desespero que é tomado o coração daquela mulher? Nós passamos por uma pandemia. Ontem a gente relembrava, né, Ariane, esse período, eu não sei você, mas em alguns momentos da pandemia eu fiquei desesperada. Eu achava que a gente não ia conseguir sobreviver naquela pandemia. Sabe, porque às vezes nós somos tomados, nós somos seres humanos. Mas nessa noite eu quero convidar você, mesmo diante das lutas, crer que o extraordinário de Deus vai chegar na sua vida. Crer que o extraordinário de Deus vai chegar na sua casa, na vida dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais. E a história continua. E aí Noemi então fica sabendo que Belém de Judá voltou a ter pão. Porque o mesmo Deus que permite os dias maus, Ele também traz sobre nós dias de refrigério. O mesmo Deus que permitiu que Israel passasse por aquele momento de fome, foi o mesmo Deus que cessou a fome de Israel. Sabe, a nossa postura diante das lutas diz muito sobre a nossa crença. Não é por muito falar, é as nossas atitudes. A Aline falou muito bem. A gente pode estar diante do melhor ministério de louvor, e eu acho que o nosso ministério é o melhor ministério de louvor que tem. A gente pode ter o melhor pregador. Se o nosso coração não estiver disposto, não adianta. As palavras se tornam palavras vazias. Eu sou professora do Antigo Testamento. E se você for na minha casa, você vai ver livros espalhados por toda a minha casa. Esses dias eu falava com Camila, eu falei, Camila, eu espalho os meus livros. Eu vou lendo e vou abandonando eles. Eu tenho uma paixão pelos meus livros. Se você for na minha casa, irmão, você vai ver Bíblia de todo tamanho, de toda cor. Eu tenho uma coleção de Bíblias. Mas se eu deixar essas Bíblias fechadas e não abrir para que a palavra fale no meu coração, nada vai adiantar. Se eu não permitir que essa palavra que é viva se manifeste na minha casa, nada vai adiantar. Eu posso ser a melhor professora de Antigo Testamento. Eu posso apresentar a melhor performance para os meus alunos no IWE. E a minha vida ficar vazia. As minhas atitudes ser vazias. Mas Noemi aqui, então fica sabendo que, no verso 6, fala assim, do capítulo 1. Noemi soube que em Moabe o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com as suas noras do lugar onde havia morado e seguiam para a terra de Judá. Então aqui Noemi decide voltar. Alguns vão falar que Noemi está voltando para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Sabe, às vezes nós precisamos ter humildade. Nós precisamos ter o nosso coração humilde para reconhecer a hora que nós temos que parar e analisar as nossas atitudes. Sabe, às vezes, quando a gente está perto do Natal, Ano Novo, a gente olha nossa listinha de prioridade e a gente começa a riscar o que a gente fez, o que a gente não fez, como que foi, né, a nossa vida, os sonhos, os projetos. Só que eu penso que a gente tem que fazer isso todo dia. Todo dia eu preciso me analisar diante de Deus, saber os meus projetos, o meu propósito. O Senhor tem propósito para nós, o Senhor tem propósito para você, o Senhor tem propósito para a minha vida. Então Noemi decide voltar, tenha humildade. Talvez você está vivendo um tempo desfavorável, porque você tomou uma atitude errada. Mas deixa eu falar, quando você se arrepende de forma humilde, o Senhor perdoa os nossos pecados. Porque lá em João 3,16 diz que Cristo morreu por nós. É o resumo de tudo. Cristo morreu para nos dar vida. E vida com abundância.
Então, Noemi decide voltar, sabe? A gente precisa ser humilde diante do Senhor. Eu preciso todo dia reconhecer que eu preciso de Deus. Eu preciso, sem o Senhor, nada isso ia acontecer na minha vida. Eu estou há 12 anos aqui no Espírito Santo. A Aline me conheceu lá no Glória. A pessoa mais velha que eu conheço aqui na igreja. Já aconteceu muita coisa na minha vida. Mas sabe uma coisa que eu me olho todo dia e falo? Se não fosse a mão do Senhor, nada disso teria acontecido. Eu já passei por muitos momentos desfavoráveis. E se eu dar oportunidade aqui, você também. Mas a mão do Senhor não faltou sobre nós. Porque no deserto também é lugar de manifestação da glória de Deus. Você cantou isso aqui. Sabe, você precisa acreditar naquilo que você está cantando. Você acredita que no meio do deserto o Senhor vai florescer na sua vida. Você cantou isso aqui. Você cantou que diante do Senhor, que o Senhor é fiel a você. Que você está de pé. Isso precisa ser uma verdade lá na nossa casa, lá no nosso emprego, lá na faculdade, lá onde eu estou na minha comunidade. Então, Noemi volta. E aí, Noemi, ela volta um pouco amargurada, diante de tudo o que aconteceu na sua vida. E aí, ela faz um pedido para suas noras. Ela pede que as suas noras voltem para Moabe. E se você ler o texto comigo, você vai descobrir que uma das suas noras, então, decidiu ficar em Moabe. E apenas Ruth decidiu prosseguir. E aqui aparece a segunda pessoa que eu quero falar essa noite. De um lado, eu tenho Noemi, que está amargurada, que ao voltar para a terra de Israel, ela fala, não me chame mais Noemi, agora eu estou amarga. Sabe o que Noemi está falando? Não existe mais esperança. Não existe mais nada de bom para acontecer na minha vida. Eu perdi os meus filhos, eu perdi o meu esposo. E ela questiona Ruth, e ela fala assim, você vai mesmo comigo? Eu não tenho nada para te oferecer. Mesmo que eu tenha filhos, você vai esperar que eles cresçam para te dar em casamento? E Noemi fala no verso 16, não insista, eu vou com você. Sabe, às vezes para viver o extraordinário de Deus, nós precisamos ter esperança. E sabe o que significa esperança? Esperar. Às vezes você precisa esperar. E que dificuldade é esperar? Porque a gente quer hoje, quer o agora. A gente quer viver o sobrenatural hoje e agora. Mas o convite de Deus para nós é que a gente espere no Senhor. Ruth, então, fala com Noemi, eu não vou voltar. Agora é Ruth que vai viver como estrangeira na terra de Israel. E ela fala, não adianta, sabe? Às vezes nós estamos vivendo situações que a gente fica até balanceado para não acreditar. Mas hoje eu convido a você a continuar tendo esperança. Não em mim, não no sistema, ou na placa da igreja, mas esperança no Senhor. Não na política. É no Senhor. É o Senhor que pode nos ajudar. É o Senhor que faz os desertos acabar na nossa vida. Eu sei que às vezes é difícil. Como que você fala, às vezes, para uma pessoa que está passando por uma situação? Não, você tem que esperar. É difícil, eu sei. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda nessa peleja. Você não está sozinho, você não vai padecer sozinho. O Espírito do Senhor está com você. Os discípulos, para viver o extraordinário, que foi a descida do Espírito, eles precisaram esperar. Jesus aparece para eles no final do livro de Lucas e fala que eles têm que ficar em Jerusalém. Enquanto eles estavam ali esperando no Senhor, veio do alto o Espírito Santo. Algo extraordinário aconteceu na vida daqueles homens. Aqueles homens experimentaram algo que ninguém nunca tinha experimentado. A tua espera no Senhor não é em vão. A tua espera no Senhor não é em vão. Entrega a tua vida diante do Senhor e Ele vai te abençoar. Quando Jesus chega perto de Maria e Marta, elas olham para Ele e falam, agora Jesus,
Porque para Marta e Maria, esperar significava a morte do seu irmão. E aí, quando Jesus chega, Marta olha para ela agora. Em outras palavras, elas estão dizendo, não precisa mais vir. Meu irmão já morreu. Talvez Jesus está chegando um pouco depois daquilo que você acha que é o tempo. Mas o Senhor é que conhece o nosso coração. É Ele que sabe o que é melhor para nós. O Senhor já havia falado que Lázaro não ia morrer. Que tudo que ia acontecer era para a glória de Deus. Existia uma palavra direcionada pelo próprio Cristo. Mas esperar para Marta e Maria naquele tempo era um grande sacrifício. Mas quando Jesus chega, o milagre aconteceu. Porque não é do nosso jeito. Davi, ele depois de ser ungido rei, ele precisou esperar para poder sentar no trono. Eu imagino Davi, esses dias eu estava conversando com meus alunos e a gente falando da pessoa, né, de Davi e Saul, a diferença dos dois primeiros reis de Israel. E um aluno me perguntou como que uma pessoa que fez o que Davi fez, a gente ainda fala, né, que ele é um homem segundo o coração. E eu falei para esse aluno, eu falei, olha, se tem uma coisa que Davi tinha, era o coração em Deus. Porque Davi errou e errou muito feio, mas no momento certo ele se arrependeu dos seus pecados. E aí Davi é ungido rei através da vida do profeta. E aí, coitado, ele vira fugitivo da ira de Saul. Talvez para Davi, aquele momento, nossa, hoje eu vou sentar no trono. Não, Davi, você vai esperar um pouco, você vai fugir, você vai ter que lutar. Não, mas o Senhor falou que eu vou ser rei. Mas não é do teu jeito, Davi, você vai ter que andar um pouquinho. E você vai ter que esperar. No momento certo, eu vou te colocar no trono. Você precisa confiar nas promessas de Deus para a sua vida. Eu preciso confiar nas promessas de Deus para a minha vida. E a segunda coisa que eu aprendo com Ruth é a sua lealdade. Você tem sido leal ao Senhor no tempo das provações? Noemi questiona Ruth e fala, você vai mesmo comigo? E ela fala, não insista, está no verso 16, para que eu vá, eu vou com você. E Ruth, então, decide não só ser ali estrangeira, mas ela decide servir o Deus de Israel, porque ela diz no verso 16, não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, eu irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo e seu Deus será o meu Deus. Ruth decide ser leal a Noemi quando Noemi não tinha nada para entregar para ela. Ruth não sabia do que esperava, ela nunca tinha ido lá em Israel. Ela não sabia como era viver em Belém de Judá. Ela não sabia como era viver dentro da cultura israelita, mas ela decidiu ser leal a Noemi. Sabe, a gente precisa ser leal ao Senhor o tempo todo. É no dia mau, é no dia do choro, da luta, e também no dia da alegria. Porque o Senhor tem nos abençoado. Porque diante das lutas, o Senhor tem nos sustentado. Sabe, às vezes a gente quer que Deus faça do nosso jeito. E quando a gente se volta para a palavra, Deus não é nosso empregado. Para a gente mandar nele, para ordenar que ele faça. A gente precisa ter o coração humilde e um coração leal a ele. E é no meio das provações que a gente vai vendo a glória do Senhor na nossa vida. Sabe, eu falei isso também ontem para a Ariane, eu falei, olha, eu agradeço todos os dias, porque eu passei por uma pandemia e eu estou aqui. Isso é motivo de sobra para você agradecer a Deus. Sabe, às vezes a gente quer que o céu se abra, e é uma luz para a gente achar que é Deus que está conosco. E às vezes a gente não consegue ver Deus no simples. Quando você levanta e você tem os seus filhos na sua casa. Quando você levanta para trabalhar e você tem um emprego. Quando você levanta e tem provisão na sua casa, tem café da manhã, tem almoço, tem janta. Deus te sustenta no dia a dia. E o extraordinário de Deus, a gente vai vivendo no dia a dia. É nas pequenas coisas. Sabe, a gente levanta cedo para trabalhar e a gente dá um duro lá no trabalho. E quando a gente volta, a gente fala, a graça do Senhor me alcançou nesse dia.
No momento de luta, de dificuldade, Ruth é leal. E ela está decidida. Porque às vezes a gente até começa bem, mas aí, na primeira, o negócio fica pior. E a gente já olha para trás, a gente já se pergunta, não. Noemi, quando ela volta para Israel, ela fala, o Senhor está contra mim. Imagina o coração dessa mulher achar que o Senhor está contra ela, a ponto de querer mudar o nome dela. Noemi significa alegria, e ela pede para mudar, para amarga. Eu estou amarga, eu não tenho esperança. Eu não tenho nada, não tenho motivos para levantar. Sabe, você precisa glorificar a Deus porque você tem motivos para acordar todos os dias. Você tem propósito todos os dias. E isso é o extraordinário de Deus. Isso é o milagre de Deus na sua vida. Isso é o milagre de Deus na vida dos seus filhos, da sua casa. A outra decidiu voltar e a gente não sabe o que aconteceu com ela. Mas Ruth permanece. Nós precisamos permanecer no dia mau. Talvez a gente quer fugir, claro, a gente é humano e a gente é tomado mesmo por esses sentimentos. Porque é difícil quando a gente está passando por uma dificuldade e a gente não sabe resolver. Eu imagino, voltando a falar de Marta e Maria diante da morte do seu irmão. Elas não tinham poder para ressuscitar Lázaro. E elas mandam chamar quem tinha poder, mas ele decidiu que só ia depois de 4 dias. Talvez você está clamando por algo e está passando 4 dias. Talvez você está pedindo algo e está passando 4 dias. Mas deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor chega no tempo certo. Ele não precisa das nossas habilidades para fazer o sobrenatural. Ele não precisa da nossa capacidade. Marta e Maria não podiam ressuscitar o irmão dela depois de 4 dias. Mas o Senhor podia fazer aquilo. Porque o sobrenatural é com Ele. O natural é nosso. O permanecer é comigo e com você. Ter fé é nossa parte. Mas o sobrenatural é do Senhor. É Ele que derrama sobre as nossas vidas. Davi decide permanecer fiel ao Senhor. Mesmo quando Saul já tinha decidido matá-lo. Você já recebeu uma promessa e você fica animado. Né, vai acontecer isso na minha vida. Eu vou viajar, Deus falou que eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo. Deus vai abrir a porta de emprego, eu vou ganhar X no final do mês. E aí, no dia a dia, nada disso está acontecendo. Aí você olha para o lado, você olha para o outro e fala, meu Deus, como que eu vim parar aqui? Estava nesse instante, debaixo de uma promessa, que ia ser abundante, que ia acontecer isso, que era tempo de prosperidade. E aí você fica se perguntando, o que aconteceu que eu vim parar aqui? Nem você sabe explicar o que aconteceu. E eu imagino Davi, quando estava fugindo, o profeta falou que eu ia ser rei. Que rei? Agora eu estou fugitivo, eu não posso nem voltar para Israel. Mas a fidelidade de Davi fez ele, no tempo certo, sentar no trono. Sabe, porque o chamado de Deus para as nossas vidas é ter intimidade com Ele, independente das circunstâncias. Independente do meu hoje, o Senhor quer intimidade comigo. Independente da minha posição, do meu emprego, o Senhor quer intimidade comigo. Nós não podemos abrir mão da intimidade com o Senhor. Porque se a gente não tem intimidade com Ele, se a gente não conhece quem Ele é, a gente vai olhar para o lado, vai olhar para trás e vai duvidar. Mas foi o Senhor mesmo que prometeu? Mas foi o Senhor mesmo que falou? Mas o Senhor não fala isso, eu estou pedindo uma resposta de oração e o Senhor não fala. Mas a palavra diz que até no silêncio o Senhor está trabalhando na nossa vida. Não é por muito falar, não é por muito acontecer. É quando nós permanecemos. Ruth permaneceu do lado de Noemi quando tudo estava desfavorável. A gente precisa se analisar de vez em quando. A gente precisa se olhar e falar, como está o meu relacionamento com Deus? Quem eu tenho confiado a minha vida? É no meu emprego? É na porta de emprego que eu estou pedindo a Deus? É num pedido que eu estou fazendo? É numa situação que está acontecendo? De vez em quando a gente precisa fazer essa análise. A gente não tem que ficar esperando pelos outros.
Ai, Deus, estou indo lá na igreja, usa alguém para falar comigo, e o Senhor às vezes é misericordioso e Ele ainda usa. Mas não vai adiantar se você não ter esperança, se você não confiar nele. Aí você vai, hoje a pregação não foi para mim. Ah, não, a Aline falou lá de deserto, não quero, está repreendido, Senhor, sai longe de mim. Porque eu só conheço aquilo que eu estou vivendo na minha vida. É o dia a dia que eu passo com o Senhor que me faz entender os planos dele para mim. Ruth conhecia quem era Noemi. O tempo que ela ficou em Moabe, e eu penso que Noemi era uma pessoa muito querida, porque mesmo a outra que voltou, ela chorou quando se despediu. Você não chora porque você não gosta. Eu penso que Noemi era uma pessoa agradável. Eu penso que Noemi ensinou sobre o Deus de Israel para Ruth. E Ruth, então, decide permanecer. E aí a história delas continua. Noemi, coitada, está amargurada. E talvez se eu e você pudéssemos tomar um café da tarde com Noemi, ela ia ter muita história difícil para nos contar. Talvez eu e você íamos começar a chorar e falar, meu Deus, essa mulher está igual o Jó. Só aconteceu desgraça na sua vida. Só aconteceu coisa ruim. Talvez ela tenha muitos motivos e talvez você olhe para a história dela e fala, até eu ficaria amargo, até eu ficaria amarga, coitada, viúva, sem os filhos, volta sem saber o que vai acontecer no futuro. De um lado eu tenho Noemi, que está amargurada, mas do outro lado eu tenho Ruth, que está determinada a viver o extraordinário na sua vida. Se você for para o capítulo 2 do livro, elas já estão lá em Israel, em Belém de Judá, na casa do pão, onde o Senhor novamente já tinha abençoado o povo. E aí Noemi, eu imagino Noemi sentada logo de manhã, e o primeiro café da manhã, não temos café. Nós não temos café para tomar. E eu imagino o lamento e a murmuração do coração de Noemi, porque a Bíblia fala. Mas, por outro lado, tem Ruth. E olha o que Ruth fala para Noemi no capítulo 2, a partir do 2. Certo dia, Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixe-me ir ao campo, ver se alguém, em sua bondade, me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Enquanto eu tenho Noemi de um lado amargurada, eu tenho Ruth, que está determinada. Sabe, para viver o extraordinário de Deus, a gente precisa ter disposição. Enquanto Noemi está ali se lamentando de tudo o que aconteceu na sua vida, eu tenho Ruth que fala, olha, eu vou para o campo e talvez lá eu vou encontrar alguém bom que vai me abençoar com o resto, e eu volto e eu trago para você também. De um lado eu tenho uma mulher que está vivendo um período difícil e Ruth também estava viúva. Talvez ela também poderia se sentar ali com Noemi e falar, nós não temos café mesmo, os nossos maridos morreram, eu não vou lá pegar o resto, eu não quero o resto para mim. Mas ela decide ir para o campo, ela tem disposição. Sabe, a gente precisa ter disposição, a gente precisa acordar cedo, a gente precisa trabalhar. E não é diferente na casa do Senhor. A gente precisa ter disposição para servir na sua casa. E é quando a gente está aqui na disposição que o extraordinário de Deus vai acontecendo. Água parada da dengue. Nós somos úteis na casa de Deus. Sabe, às vezes a gente fica, mas eu não sei fazer nada. Mas eu não sirvo para nada. Você já se colocou à disposição? Porque eu conheço um Deus que nos habilita para viver o que Ele quer que nós vivemos. Quando a gente estende as nossas mãos e fala, eis-me aqui, Senhor, Ele nos leva ao caminho que Ele quer nos levar. O Senhor aparece em Abraão em Gênesis 12 e fala, Abraão, é com você agora que eu quero me comunicar. Eu vou fazer de você o pai de muitos, um homem cheio de fé. Mas para isso você precisa sair daqui
e andar comigo no meio do deserto. Abraão já era uma pessoa próspera. Sabe, não adianta a gente buscar prosperidade nas coisas. Não adianta a gente buscar viver pelas coisas que estão acontecendo, pelo emprego, pelo nosso salário. É por isso, é por aquilo. Se o Senhor não for prioridade na nossa vida. Se tem uma coisa que Moisés ensinou o povo, e apesar do povo se mostrar difícil, foi que o Senhor precisava ser prioridade em Israel. O Senhor tinha que ser o único a ser adorado. O Senhor não ia permitir que outros deuses fossem adorados. Idolatria, no Antigo Testamento, sabe o que significa? Colocar a sua fé em outro. Às vezes a gente acha que é só ter uma imagem, é só ter um santo. Não. Toda vez que eu confio em algo ou em alguém que não é o Senhor, eu estou colocando a minha fé em outro. Eu estou dizendo para Deus que Ele não é suficiente para mim. Eu estou dizendo para Deus que Ele não pode fazer. E aí Deus chama Abraão e fala. E Abraão é conhecido como o pai da fé, porque Abraão decide, ele vai caminhar, ele caminhou, ele precisou ter disposição para caminhar com Deus. Sabe, às vezes você é chamado para participar de um momento de oração e só Deus sabe como está o seu coração. Talvez você é chamado para ajudar aqui no Ministério de Louvor, mas só Deus sabe como está o seu coração. Talvez você está aqui, mas só Deus sabe como está a tua casa. Mas o Senhor continua no trono. Ele continua governando as nossas vidas. E nós precisamos crer nisso. Abraão então sai e ele vive o extraordinário de Deus na sua vida. Sabe, eu e você precisamos buscar viver o extraordinário. Não só na nossa vida, mas na nossa casa. A nossa casa precisa ser um lugar de adoração também ao Senhor. Porque aqui é muito fácil, aqui nós temos a Aline, as meninas para cantar, para ajudar, os instrumentos. E na nossa casa? E quando nós estamos na faculdade? E lá naquele emprego? Quem você tem adorado? Às vezes a gente pede, vai pedindo, e fica bravo com Deus. Ai, Deus não fez, Deus abençoou fulano, não me abençoou. Deus fez fulano prosperar, Deus não me prosperou. Deus conhece o nosso coração, queridos. Ele sabe aquilo que nós suportamos. Ele sabe até onde nós podemos ir, Ele conhece o nosso limite. E acredite, o não do Senhor também é viver o extraordinário dEle. A porta fechada também é viver o extraordinário. Porque o Senhor conhece o nosso futuro. Ele sabe. E eu fico pensando aqui em Ruth e Noemi, essas duas mulheres abandonadas, viúvas, coitadas. E Ruth fala assim, eu vou buscar as sobras, eu vou encontrar alguém lá que tenha... Alguém vai olhar para mim e vai me dar alguma coisa, e eu volto e eu trago para você. Olha, sabe o que Ruth está falando para Noemi? Olha, você está triste, você está amargurada, mas deixa eu falar, eu vou cuidar de você. Talvez o Senhor vai te levantar para ser a Ruth na vida de uma Noemi. Eu louvo a Deus, porque quando em algumas situações eu estava, talvez igual Noemi, o Senhor levantou Ruths na minha vida. E eu louvo a Deus também, porque um dia eu também entendi que eu precisava ser como Ruth na vida de outras pessoas. E assim o reino de Deus vai acontecendo. E assim a gente vai sendo abençoado. Quando a gente abençoa alguém, a gente também é abençoado. A Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Todo dia na segunda-feira nós estamos lá na Casa Esperança. Chega duas pessoas, gente. Elas chegam numa alegria, numa barulhada. Eu falo, ó, Kátia e a Ariane chegou. Numa alegria sem igual, gente. Para servir aqui na segunda-feira, na Casa da Rocha. Que alegria, o Davidson, ele chega alegre, ele fala, nossa, como é bom eu estar aqui no meio das irmãs e poder ajudar. E aí elas esquecem alguma coisa, vai o Davidson lá, chega com toda alegria. A Kátia pediu para me pegar algo que eu esqueci. Sabe o que eu vejo neles? Alegria. Porque servir para o Senhor precisa produzir alegria em nós. Se é um peso, não faça. É melhor você falar que não vai fazer, do que você fazer e se tornar um peso na sua vida.
Talvez a gente até decide. Eu disse sim porque o pastor ficou lá falando, aí eu decidi. E a Kátia ficou falando do projeto. E às vezes aquilo que é para ser bênção está se tornando motivo de murmuração na sua vida. E o Senhor não se agrada de um coração que só murmura. E aí elas colocam louvor e elas começam a cantar e a Casa Esperança fica diferente quando elas estão lá. Porque isso é o reino de Deus. É a glória de Deus sendo manifestada através da vida das irmãs que se coloca à disposição. O presbítero André chega lá na Casa Esperança. E aí eu falo assim, presbítero, a lâmpada queimou. Amanhã o senhor pode trocar essa lâmpada? Ele fala, tá bom. Dá 10 minutos, vem o presbítero André com a escada, com a lâmpada. Eu vou trocar agora essa lâmpada. Como o presbítero tem me ensinado esses dias, que eu tenho tido a honra de conviver com ele. Eu nunca vi o presbítero reclamar, e às vezes a gente pede, presbítero, ficou isso na igreja, presbítero, o senhor pode ir lá na igreja da criança detetizar para mim, presbítero, coitado, e ele nunca diz não. E a gente sente alegria, sabe? A gente vê, não tem como esconder. Um coração amargurado não tem como esconder. Você já tentou conversar com alguém que está amargurado? Você pode falar 10 ideias, você pode dar não, e a pessoa está ali, deixa para lá. Esquece. Meu marido já morreu, meus filhos também. Eu vou morrer aqui. Você já tentou falar com alguém, você está ali contando os seus sonhos. Nossa, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo e tal. E a pessoa vira. Nossa, você vai fazer isso? Não vai dar certo. Nossa, você é corajosa. Você já tentou conversar com alguém assim? É Ruth e Noemi. Ruth tem uma tarefa que não é muito fácil nesse momento. Sabe, aquele banho de água gelada, e a gente fica assim. Eu lembro de uma vez que quando nós estávamos lá em São Paulo, em construção da Igreja da Criança, lá em São Paulo, o pastor Tsunami é testemunha, e numa igreja que nem sala de crianças tinha, e eu cheguei lá, e o pastor me chamou e falou assim, olha, a única missão que você tem aqui, eu quero um ministério infantil estruturado. Eu fiquei 3 anos naquela igreja, trabalhando para o ministério infantil. E chegou um tempo que nós conseguimos construir a sala. Só que lá, por ser um bairro mais de periferia, era muita criança. A gente chegava no culto da semana, ter mais de 20 crianças, né? 20 crianças. Numa sala menor do que as nossas salas. E eu ficava doida. Eu começava a gritar, falei, não aguento mais, eu preciso de um lugar. E tinha um galpão enorme lá, abandonado, porque a igreja começou a construir, mas parou. E eu botei o pé naquele lugar, e eu falei, eu tomo posse desse lugar. Esse lugar vai ser a igreja da criança. E aí virou uma pessoa e falou, o pastor não vai deixar a gente fazer a igreja da criança aqui. Porque aqui vai aumentar a igreja. Eu falei assim, deixa comigo. E eu comecei a orar, comecei a ir para o monte. E eu falava para Deus, falei, Deus falou comigo, Deus vai falar com o pastor. Se Deus colocou isso no meu coração, o Senhor vai falar com o pastor. E aí um dia eu estava lá no seminário, e ele chegou e falou assim para mim, menina, eu estava passando lá no galpão, e sabe que o Senhor me mostrou uma coisa que eu vi? Eu falei, sim, uma placa escrita Igreja da Criança. Ele, coitado, não sabia que eu já estava orando, ó. A gente agora já tem um espaço, Bárbara, mas a gente não tem dinheiro. O espaço era grande. A gente não tinha dinheiro, a gente não tinha nada. A igreja estava construindo outra parte. E eu falei para as meninas falaram assim, você está maluca? É muito dinheiro. A gente não tem aonde tirar. E eu falei, se vocês não têm fé, guardem para vocês. Eu tenho fé. E eu conheço o meu Deus e Ele vai prover sobre as nossas vidas. E aí eu comecei a fazer cantina, fazer bazar, mas o dinheiro era muito dinheiro mesmo. Era muito mesmo. Mas eu estava orando e aí aparecia uma pessoa, aparecia outra e me dava X, me dava Y e foi dando. Por fim, eu fui comprando as coisas. E aí eu lembro que eu fui para um evento e eu vi umas cadeiras. E a gente tinha feito um orçamento de cadeiras de plástico. E aí uma coisa que Deus sempre me ensinou. Sempre fazer o melhor para as crianças, porque é delas o reino dos céus. E eu falava, eu não quero essas cadeiras de plástico. As meninas, mas Bárbara, é o que o valor? Eu falei, eu não quero. A primeira coisa que essas crianças vão fazer é quebrar essas cadeiras, se machucar, não quero. E aí comecei a minha briga com elas, e elas, mas Bárbara,
Eu falei assim, olha, Deus vai prover. E aí eu fui nessa estante, eu vi umas cadeiras lindas, irmãos, coisas mais lindas. Aí eu fui perguntar o preço, o cara assim, olha, é 750 cada kit. Eu comecei a orar. A gente tinha as vigílias lá no seminário, né, pastor Tsunami, e eu orando, eu pedindo. Aí veio uma irmã e falou assim, olha, Bárbara, eu vou dar X. Tem a oferta da escola bíblica, porque tem esse hábito, algumas escolas bíblicas, e a escola bíblica vai te doar um kit. Eu falei, glória a Deus, já tem um kit, mas eu preciso de 5 kits. Seja claro nos seus pedidos para Deus. E Deus foi provendo, e aí, por fim, faltava comprar os kits, faltava colocar ar-condicionado e colocar a porta de vidro, ou seja, faltava muita coisa. E aí Deus foi provendo, e aí um seminarista ficou sabendo, olha, Bárbara, eu mexo com porta de vidro, eu te vou doar a porta de vidro, você só paga o transporte para trazer a porta. Eu, amém, eu consigo. Outro foi falando, olha, Bárbara, eu sei fazer isso, eu ajudo a colocar o gesso, eu sei fazer aquilo, e aos poucos a igreja foi se movimentando, a obra de Deus foi acontecendo, e por final eu saí de lá 3 anos depois, com uma igreja da criança construída. Nós tínhamos espaço para as crianças brincar. Lá eu consegui fazer um espaço onde tinha pula-pula, tudo comprado da igreja. Tinha um espaço da escola bíblica com 7 kits de mesas, e as mesas que eu queria. E mais um espaço bem bonito para acontecer o culto Kids. Porque não é sobre mim. Não é sobre a Bárbara. É os projetos de Deus para nós. É os sonhos de Deus. Sabe, quando toda vez que eu vou lá e eu chego naquele lugar e eu começo a lembrar de tudo que eu vivi, e eu falo, meu Deus. E aí hoje, quando eu estou aqui na igreja da criança e eu passo por alguma dificuldade, a minha mente me lembra, Bárbara, você sabe, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer na sua vida. Sabe, eu me olho todo dia e falo, eu estou aqui na Central de Vitória porque Deus me colocou nesse lugar. Se você não confiar, irmãos, que Deus está contigo, você vai ser tentado a olhar para trás. As circunstâncias vão começar a te sufocar. A gente vai começar a pedir socorro, socorro. A gente vai começar ali a ser sufocado pelo sentimento, pelo problema. E a gente não vai conseguir cantar como nós cantamos aqui. A gente não vai conseguir glorificar como vocês estão glorificando. Mas Ruth, ela é uma mulher determinada. Seja determinado, irmãos. Não para fazer coisas loucas com as suas próprias forças, mas seja determinado para viver o extraordinário de Deus na sua vida. E aí essa história começa contando o lamento dessas mulheres. E aí Boaz aparece na história. E ele fica sabendo, e quando ele encontra Ruth, ele fala assim, olha, eu fiquei sabendo o que você fez pela sua sogra. Que o Senhor te abençoe por causa disso. Sabe, o que Deus faz nas nossas vidas não é para a glória de nós mesmos. É para a glória do nome dEle. Penina, ela pegou a bênção que era ter filhos para humilhar Ana. Em vez do nome de Deus ser glorificado porque ela tinha filhos, e ter filhos é uma bênção. Ela usava isso para castigar o coração de Ana. Ela usava isso para espizinhar Ana. Ana, além de todo o problema, de toda a dificuldade, ainda tinha que lidar com Penina. Sabe o que Deus faz na nossa vida? Não é para a gente ficar cuspindo santidade na cara dos outros. Ai, aconteceu isso porque eu orei mais que você. Ai, aconteceu... Não. É para a gente glorificar o nome de Deus. O que aconteceu comigo não foi porque eu quis, foi porque Deus estava comigo, é o nome dEle. Não é sobre mim, é sobre o Senhor, é sobre Jesus, é o que Ele pode fazer. Sabe, a gente vive numa sociedade que as pessoas são valorizadas pelo que ela tem para oferecer. Mas o Senhor olha para nós e Ele conhece o nosso valor. Ele sabe no dia mal do nosso coração. Ele conhece as nossas frustrações, Ele conhece o nosso dia do choro, o dia que o nosso calo aperta e que a gente tem que desapertar a sandália. Eu não sei você, mas se você já andou com um sapato apertando o seu pé, quando você senta e você pode tirar, é um alívio. O Senhor conhece o teu coração. O que Deus faz na sua vida é para a glória do nome dEle. E aí a história continua.
E Boaz, então, fala para Ruth, olha, não precisa ir para outros campos, se você continuar lendo o capítulo 2, da conversa dos dois ali, pode ficar aqui, porque se você ficar aqui, aqui você está protegida. Sabe, quando nós estamos no lugar certo, a bênção do Senhor nos alcança. Então, Ruth, então, fica ali, eu imagino a história ali, e Ruth vivendo, enquanto isso está Noemi em casa, tá? Amargurada, chorando pelo que está acontecendo na sua vida. Mas Ruth, então, volta para casa e leva o que comer para Noemi. E aí Noemi decide acordar para a vida. Sabe, uma hora a gente precisa acordar. Uma hora a gente precisa olhar e decidir, dar um start, iniciar. Senão a gente vai paralisar. Não é que a gente não pode chorar. Não é que a gente não... Não. Mas isso não pode paralisar o que Deus tem na sua vida. E aí a história continua. Ruth, ela tinha tudo para reclamar. Ela também estava viúva. Ela tinha tudo para sentar junto com Noemi e falar assim, deixa comigo, nós vamos chorar juntas. Eu vou estar aqui com você, eu vou reclamar junto com você. Sabe, mesmo que as pessoas estão dizendo que você não vai conseguir, que você não vai vencer, confie na promessa de Deus na sua vida. Confie que Deus tem promessa para os seus filhos, mesmo hoje eles estando afastados da presença de Deus. Confie que você que ora talvez pelo seu esposo, se converteu, sua esposa, pela sua família, confie que Deus pode fazer o extraordinário. Sabe, não é do nosso jeito, como eu falei, o Senhor não é nosso empregado, Ele não vai fazer as coisas só para agradar o nosso coração. Nós precisamos parar de mimimi, erguer a nossa cabeça e viver a vida que Deus tem para nós. Às vezes, sabe, a gente fala de criança, adolescente, quando a gente pede alguma coisa, e quem é pai de adolescente aí, tem que repetir 2, 3, 4 vezes para fazer. Mas às vezes a gente está igual esses adolescentes na presença de Deus. O Senhor está falando, o Senhor está falando, o Senhor está falando. A palavra de Deus é viva, mas a gente está igual criança, igual adolescente, batendo o pé e falando que não quer, que não vai fazer. E a gente acha que Deus é obrigado a fazer aquilo que a gente quer e como a gente quer. Como se a gente tivesse poder para alguma coisa. A gente só pode fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Você não tem poder do sobrenatural, mas a tua fé te faz viver o sobrenatural de Deus. Aquela mulher estava 12 anos sofrendo um sofrimento. Imagina, ela perdeu tudo. Além da doença, ela perdeu todos os seus bens. Mas ela ficou sabendo que Jesus estava ali, ela viu uma oportunidade. E ela vai até Jesus e ela é curada. Sabe, porque quando nós estamos em Jesus, nada é em vão. Quando nós estamos em Jesus, a nossa esperança não é perdida. Quando nós colocamos a nossa casa nas mãos de Jesus, ela não é destruída. Porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. Ele chega depois de 4 dias, não importa. Ele chega depois de 12 anos, não importa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele ressuscita mortos. Ele cura doenças que o médico já falou que não tem cura. Ele pode trazer o seu filho de volta para a presença. Ele pode trazer o seu filho de volta para a casa dele. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas a sua postura no hoje diz muito sobre o que você vai viver amanhã. Como tem sido a nossa postura diante das dificuldades? O que você tem feito quando a porta de emprego está fechada? Quando tudo está desfavorável e talvez tenha até, assim como Belém, que significa casa de pão, faltou o pão. E meu avô falava que não tinha coisa pior do que você sentir fome e não ter nada para comer. Eu imagino o coração de Ana. A palavra diz lá em 1 Samuel que ela não comia, ela não tinha forças. Mas quando ela se derrama ao Senhor, antes do Senhor fazer o milagre, a história vai contar que ela volta para casa e ela volta a se alimentar, ela volta a sorrir. Porque a presença do Senhor produz alegria em nós. Alegria é diferente de felicidade.
Felicidade depende de algo, mas a alegria é independente das circunstâncias. Você tem sido alegre hoje? A alegria do Senhor tem sido suficiente hoje na sua vida? A alegria do Senhor hoje tem invadido a tua casa? Sabe, a gente precisa ter essa verdade, não é de boca para fora. Não é porque eu estou falando, mas porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí Ana, então, ali, quando Ana ora e entrega Samuel, existia uma grande corrupção em Israel. Aqui é o período próximo entre Juízes e o período ali, o contexto histórico de Juízes com 1 Samuel. A corrupção estava estabelecida, o povo não adorava a Deus como deveria adorar. Mas através da oração de Ana, Deus entrega para ela um homem. E através desse homem, a glória de Deus volta para Israel. Samuel se torna profeta. Samuel é juiz. E ele governa Israel por um tempo. No Antigo Testamento, você pode procurar, nenhum outro homem julgou, foi sacerdote e governou Israel como Samuel. Ana queria um filho e Deus tinha muito mais para entregar para ela. Eu imagino o coração de Ana olhar para Samuel e ver Samuel servindo na casa de Deus. Eu imagino o coração daquela mãe a olhar no meio de tantos corruptos, ver Samuel com o coração no Senhor. Sabe, às vezes a gente está vivendo num mundo e que a gente olha para o lado e se a gente falar que é fiel ao Senhor, as pessoas falam, nossa, ainda existe isso, é difícil. O amor de muitos tem se esfriado. Mas é no meio de muitos frios que o Senhor tem nos chamados para viver o extraordinário dEle. Eu ouvi essa frase esses dias. O amor de muitos tem se esfriado, menos o meu. Mas se a gente não se permanecer no Senhor, vai esfriar. Porque a gente precisa viver uma vida com Deus, uma entrega. É o dia a dia. E aí a história continua. E aí Boaz então decide ajudar Ana. Sabe, desculpa, Ruth. Ruth se coloca à disposição para ajudar Noemi. E agora Boaz se coloca à disposição para ajudar Ruth. Olha que lindo que está acontecendo no reino de Deus. Sabe, e às vezes você se coloca à disposição para abençoar alguém. E Deus levanta pessoas para abençoar a sua vida. Às vezes você se coloca à disposição para ajudar, para fazer. E Deus levanta pessoas para te abençoar. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus funciona assim. Às vezes a gente está acomodado, querendo só receber, mas a palavra de Deus também nos ensina a dar. Também nos ensina a ofertar. Deus entregou o próprio Filho. Deus entregou o Filho dele para morrer de uma morte terrível. E a gente tem dificuldade de dar um domingo para o Senhor. E a gente tem dificuldade de orar 10 minutos de joelho. Sabe, a gente precisa ter intimidade com Deus. Sem intimidade, a gente não vive o extraordinário. E aí, no capítulo 4, essa história termina diferente. Eu convido a você a ler o capítulo 4, a partir do verso 13. E diz assim: Boaz levou Ruth para a casa dele, e ela se tornou sua esposa. Quando Boaz teve relações com ela, o Senhor permitiu que ela engravidasse, e ela deu à luz um filho. Então as mulheres da cidade disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje proveu um resgatador para a sua família. Que este menino seja famoso em Israel, que ele restaure seu vigor e cuide de você em sua velhice, pois ele é filho de sua nora, que a ama e que tem sido melhor para você do que 7 filhos. Aquilo que começou com choro, agora termina com alegria. A história de Noemi começa falando de perdas. Agora está falando de um novo futuro que veio sobre a vida delas. Quando você permanece do Senhor, você vive o extraordinário. Aquilo que começou um lamento, agora Noemi olha com aquela criança nos braços e lembra: o Senhor lembrou de mim. Aquilo que começou com amargura, talvez com questionamento, agora termina falando: o Senhor lembrou de mim. O Senhor me deu um filho, o Senhor me deu uma nora, e ele é melhor para mim do que 7 filhos. Olha que alegria.
Olha aquelas mulheres que outrora estavam lá, se lamentando pelo passado, se questionando agora, elas têm certeza de que o extraordinário de Deus aconteceu. Se você quer viver como Ruth e Noemi, o extraordinário de Deus, permaneça fiel ao Senhor. Sabe, Ruth entra para a história. Nós não sabemos o que aconteceu com a outra que voltou para Moabe. Ruth entra para a história não só aqui no livro de Ruth, mas ela entra na história do Messias. Ela entra para a história. A moabita, estrangeira de outro país, entra para a história de Israel. Fica marcado a esperança que chega na casa daquelas mulheres, no meio das dificuldades. Foi porque Ruth decidiu. Ela fala: eu vou servir o teu Deus. Ele vai ser o meu Deus. A partir de hoje ele vai ser. Ela abandona os deuses de Moabe e ela decide. Sabe, às vezes para viver o extraordinário, nós precisamos abandonar algumas coisas para trás. Às vezes tem coisas que ficam nos puxando, nos lembrando. Mas o Senhor é um Deus de recomeço. Ele quer nos levar a viver o futuro. Sabe, Israel no momento ali, o mar tinha acabado de abrir. E na primeira oportunidade eles começam a questionar Moisés. Olha, coitado de Moisés, viu? Esses dias eu estava estudando a vida dele, eu falei, meu Deus, que homem. Eles começam a sentir falta da cebola. Deus fala que lá a terra é muito melhor. E eles começam a sentir falta da cebola. Deus tinha acabado de abrir o mar. Eles tinham acabado de passar pelo mar. Deus está fazendo, queridos, mesmo que eu e você não estamos vendo. Deus está fazendo. Cristo morreu na cruz por nós. Cristo morreu na cruz por mim. E Cristo morreu na cruz por você. E isso é motivo suficiente para trazer alegria na nossa vida. Se Cristo não for suficiente, nada mais será. Se o meu emprego for se a minha alegria está no emprego, deixa eu te falar, ela pode passar, porque hoje você está empregado, amanhã não. Nossa, Bárbara, não, é a vida. Quem aqui nunca passou por um desemprego? Hoje você está com saúde, amanhã você não. Mas sabe o que acontece quando Cristo é suficiente? Mesmo no dia mau, eu continuo glorificando o nome dEle. E diferente de Noemi que fala, olha, o Senhor pesou a mão sobre mim, que eu perdi os meus filhos e perdi o meu esposo. Diferente desse relato, quando a gente entende a suficiência de Cristo, a gente começa a falar, mesmo no deserto o Senhor está comigo, mesmo no dia mau o Senhor está comigo. A alegria do Senhor é a nossa força. Sabe, às vezes a gente precisa ter esse coração diante de Deus. Eu fico imaginando o profeta Natan quando vai à casa de Davi. E eu já estou encerrando. Davi era uma autoridade, era um rei. E Natan era o profeta. E ele tem ali, ele precisa ir para resolver um problema grave. Um problema muito grave que Davi cometeu. E ele chega com aquela autoridade. E eu penso, e eu tento imaginar aquela cena. Em qual ele chega e repreende Davi. Sabe, às vezes a gente precisa entender que Deus também nos repreende. E glória a Deus por isso. Glória a Deus pelos não do Senhor. Glória a Deus porque no dia Ele também me chamou a atenção. Porque o Pai ama e Ele chama a nossa atenção. Quando você sabe que o seu filho vai cair de um lugar, você não solta a mão dele. Quando você sabe que seu filho vai se machucar com a faca, você não dá a faca na mão dele. Porque você quer proteger, porque você o ama. Sabe, o Senhor faz isso conosco. Às vezes o Senhor tem fechado portas. Às vezes o Senhor tem permitido coisas, porque o Senhor tem nos abençoado. Ele quer nos abençoar. E às vezes nós não temos maturidade. Tem pessoas que participam de campanhas e no momento da campanha começa a orar a Deus pelo emprego. E aí ela está ali, Deus me dá um emprego, e o Senhor com a sua misericórdia abençoa, abre o emprego.
E aí na semana ela já não consegue mais participar do GECEL, porque ela está cansada, ela chega muito tarde. E aí ela não consegue mais vir sábado de manhã na consagração, porque é o único dia que ela tem para organizar a vida dela. E aí quando vê, ela já não pode também vir no domingo, porque domingo é o único dia que ela tem para passear com os filhos. Talvez era melhor o Senhor ter deixado ela desempregada. Porque não tem nada que compare na nossa vida do que a presença de Deus. Se algo tem roubado a presença de Deus na sua vida, eu convido você a analisar hoje, agora. Se algo tem feito você paralisar, eu convido a você a analisar a sua vida agora. E se você está vivendo um tempo desfavorável, espere no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor nunca são deixados. Eu convido a você a se colocar de pé. E enquanto o Ministério de Louvor vai cantar uma canção, eu quero que você se examine agora. O Espírito Santo de Deus está falando, falou através dos louvores, falou agora na palavra. O que você precisa deixar para trás para viver o extraordinário. Se você até hoje não tem sido leal ao Senhor, o Senhor está aqui agora e Ele está aqui diante de nós, porque Ele é um Deus de recomeço. Se você tem que parar e recomeçar, faça isso, mas não deixe a presença de Deus. Feche os seus olhos, comece a analisar o teu coração, coloque a mão sobre o teu coração. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Nós acabamos de cantar que não vivemos pelas circunstâncias. Nós acabamos de cantar que nós cremos no Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu não sei se você está vivendo tempos como Noemi, mas o Senhor, Ele é o Deus da provisão. Creia que o Senhor pode fazer. Creia que o Senhor não te deixou sozinho e que Ele vai honrar a lealdade que você tem dado a Ele. Pai, nesse momento eu, com toda a autoridade que eu tenho no Teu nome, eu quero profetizar o Jeová Jireh na vida, Senhor, dos meus irmãos. Eu quero profetizar a provisão de Deus no tempo desfavorável. Eu quero profetizar vida, intimidade, que os Teus filhos, no momento das portas fechadas, eles venham ver o extraordinário de Deus. Pai, sonda cada coração, sonda cada pedido, que o Teu Espírito venha inundar cada coração nesta noite. E se tem pessoas precisando de uma resposta, que o Teu Espírito Santo continue falando. Eu profetizo vida de Deus, eu profetizo a bênção do Senhor sobre cada um, sobre as suas casas. Assim
meus filhos também possam viver o extraordinário de Deus. Assim como Noemi viveu no capítulo 4, o extraordinário de Deus, a alegria do Senhor possa inundar os corações dos seus filhos. Oh Senhor, é esta oração que eu faço. Continua falando, continua ministrando aquilo que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém.